Meu nome inteiro é José Alabi Facoiá Gomes Barbosa. Eu nasci em 9/8/1958. Eu nasci numa festa do Baluayê. Parou-se a festa para eu nascer. Eu nasci, minha avó, que era Yaloxá, Francisca Zacaria Alves, conhecida por Nambiledu, ela filha de Nanã. Então minha avó contava, né? Minha avó mesmo que contava a história aqui. Ela foi lá aos pés do Abaluayê pedir para ele que ele tivesse misericórdia, que a filha dela estava para ganhar neném. Então o Abaluayê falou para ela que podia ir buscar o netinho dela que ele esperava. Então minha avó foram 2 pessoas de Xangô para procurar parteira para mim. E em 3 casas, não tinha, bateu-se, as parteiras não podiam vir. Então, numa última casa, era uma senhora com o nome de Dona Ana, filha de Nanã também. E ela não fazia mais parto, mas a pedido de minha avó, ela largou tudo e foi lá, né, fazer esse parto. E aí, quando ela chegou, por ela demorar muito, e eu nasci com um traço, que se a parteira não correr depressa, a criança morre, né? Eu nasci laçado, empelicado. E aí, por demorar demais, uma entidade, um espírito, tomou a minha avó e fez o parto. Então eu nasci nas mãos de um espírito, por nome de Tartana Velha, né? Mas aí, logo em seguida, a tia Ana foi chegando, de Nanã, e ajudou a fazer o parto. É isso. Nasci e me criei dentro da casa de Candomblé, nunca saí da minha religião. Minha infância foi uma infância muito corrida, né? Porque eu ainda peguei a perseguição ao menor no Candomblé. Né? Então, o Candomblé em Recife começava meio-dia, então tinha que buscar o alvará em cada candomblé que era feito. Então meu tio ia pegar próximo da hora da festa para eles assinarem, né? Então tinha aquela perseguição toda. Teve candomblé que eu vi o meu tio ir pegar o alvará e não voltar, e todo mundo no terreiro esperando para começar o candomblé. E foram lá os ogãs, a pedido de minha avó, foram lá na delegacia ver se meu tio estava lá, e eles esconderam meu tio, né? Então mandaram meu tio para uma outra delegacia, né? Na época chamava comissariado, um outro comissariado, e apresentaram as celas, mostraram que meu tio não estava ali. Então os ogãs voltaram, falaram para minha avó que meu tio não estava lá, e Ogum chegou e saiu de rua fora e levou os ogãs onde estava meu tio preso, na 4 de outubro. Né? Então, eu peguei história de orixá muito forte, muito forte. Essa é a minha fé que me traz em pé, e de meus filhos, de meus netos, por ouvir as histórias de orixá e acompanhar, né? O meu filho, eu tenho o meu filho mais velho, o Isnatiel, então viu também muita coisa e acompanhou. Então essa é a história do Pai Alabi, da infância do Pai Alabi, do que eu vi e vi, né, com meus olhos. Vi polícia entrar dentro da casa de minha avó para pegar os menores, porque não tinha onde botar os menores. Então a gente tinha que ficar ali dentro, principalmente quem era feito de santo. Então a gente era feito e ficava por ali. Tinha um barracãozinho que era pequeno, e um corredor, uma portinha de madeira. A gente, quando chegava próximo do horário, que a gente sabia que era proibido terminantemente menor no barracão, então as mulheres corriam e botavam a gente para dentro, daquela gradezinha para dentro. E eles tentavam entrar para pegar, porque acho que eles deviam ganhar uma comissão por cabeça de menor, né? Então elas trancavam a gente dentro de um quarto, e a gente ficava aquele bando de criança gritando ali dentro, e ouvindo os gritos das mulheres, e os orixás de espada, de madeira, segurando eles para não entrar.
Então eu vi orixá enfrentar a polícia. Isso eu vi. Eu acho que fosse hoje, eu acho que eles atiravam nas pessoas, né? Mas eu vi orixá firme, barrando a polícia para não entrar no terreiro de Candomblé. Eu vim para São Paulo por determinação de Xangô. É assim, a minha avó, onde eu fiz santo com 6 anos de idade. A minha avó, onde eu fiz santo, veio a falecer. Os meus tios, que não eram da religião, eram 4 tios, minha mãe era da religião, aquela senhora que está ali, era da religião, e os 4 não. São 4. Um já tinha falecido, que era o pai pequeno da casa. Então esses 4 que não eram da religião, eles se reuniram, que era um número maior, e vieram vender a casa. Então eles venderam a casa, deram a parte de minha mãe. A gente saiu tudo com santo na cabeça, em Romaria, para o Alto da Sucupira. De Cavaleiro para o Alto da Sucupira, com o santo na cabeça. Levamos como, por exemplo, daqui a oeste, onde o senhor deve ter passado, pela casa ali da Raposo Tavares. Então, dali a gente ficou com os orixás lá, a casa foi dissolvida, né? E dali eu fui para a casa de uma senhora, por nome de Maria das Dores, que era uma das matriarcas de Recife, que já conhecia a minha família, minha avó. Então a gente tinha que se aproximar do pessoal da família, né? Então ali eu comecei minha trajetória. Cheguei lá com 12 anos, porque a minha avó foi embora, eu tinha 12 anos de idade. Então eu fui para a casa da Mãe das Dores, cheguei na casa da Mãe das Dores, aí com uns 15 anos, não tinha nem feito 15 anos completo. E ali eu casei com a filha dela, filha de criação, que hoje era a mãe dos meus primeiros filhos, Natiel, estou com 3 filhos, Natiel, Júnior e Helena. Ali eu continuei o meu sacerdócio, quer dizer, comecei o meu co-sacerdócio, porque a Mãe das Dores, quando eu cheguei na casa dela, já sabia a história de minha avó, e eu era o herdeiro de minha avó. Mas, quer dizer, herdeiro só do oiê dela, da espiritualidade, porque nada ficou, só os santos todos para carregar, da casa do meu irmão até o dia que eu tivesse uma casa. Então, ali eu tive toda uma caminhada na casa da Mãe das Dores. Meu filho cresceu ali, tive 3 filhos ali dentro. E essa casa da Mãe das Dores, que vem da família do Pai Adão. Minha Mãe das Dores era filha de Omorixá, do filho carnal de Pai Adão, Zé Romão da Costa, conhecido por Jocurim. Então, ela ali, ela tinha a casa dela, eram 2 casas, uma história parecida com a casa com a Salvador, Opoafonjá e Cantuá. A matriz, lá no Recife, é a Pai Adão. A Mãe das Dores veio da casa de um homem por nome de Arthur Rosendo, que era Xambá, e ela veio da casa do Arthur Rosendo, ela veio para dentro do sítio do Pai Adão, que era Ebareque, que é até hoje conhecido. Então ali ela fundou a casa dela e a avó Lídia, a casa dela. Então eram 2 casas, assim, de referência da casa do Pai Adão, muito forte, né? Como o Tum-Ossi do Ilhéu Balmin, que é a casa do Pai Adão. E aí essa casa da Mãe das Dores, criada lá no Peixinho, que é um lugar ali perto de Olinda, dali veio para a linha do Tiro. Então ali foi, né, onde a casa teve mais... a história começa ali da Axé da Mãe das Dores. E ali eu cheguei e encontrei essa casa. Essa casa já existia com todo o tempo dela, que foi de 1931, né, que foi
é exatamente o axé dessa casa que veio para São Paulo, junto com a Ialorixá, a Mãe das Dores, né? Que veio ser também Iaquequerê, junto com a Mãe Lídia, do pai Toninho de Oxum. E aí ele conhece toda a história da família. Essa casa, já ali por volta de 1974, essa casa começa a ter uma mudança muito grande, porque no Ilê Axé, na família do Ebá, a predominância é paterna e não materna. Então eram os homens que seriam herdeiros, filhos herdeiros do pai Adão, e que tomava conta dessas duas casas, a casa de Volide e a casa da Mãe das Dores. Veio a falecer o Diocurim, o Zé Romão da Costa, e o segundo filho dele, o terceiro filho dele, Malaquias Felipe da Costa, conhecido como Ojebi, veio tomar conta da casa da Mãe das Dores. Então, nessa liderança aí, o seu Malaquias veio a passar mal, né? E entrou o sobrinho, que era filho de Manuel da Costa, de Zé Romão, que é o Manuel da Costa, que está hoje até lá, tomando essa liderança espiritual, que vir a ser filho da Mãe das Dores. Então eu peguei essa confusão final aí, dessa liderança paterna, e eu fui tomado por Oxalá da Casa da Mãe das Dores para acompanhá-la nessa missão dela, do sacerdócio dela. Quer dizer, como eu vinha com um oiê da casa de minha avó, uma herança, então Oxalá, eu sendo meu pai, me trouxe para próximo da Mãe das Dores. Então ali eu comecei já a exercer o meu sacerdócio na Casa da Mãe das Dores, né? E já no final a casa, já com a questão com ela de saúde, etc., e também a região que estava lá, na linha do Tiro, Rua Uriel de Holanda. Então Xangô, que é o patrono dessa casa, determinou que eu podia sair dali e buscar uma vida fora. Porque ali dentro eu não conseguia fazer isso, já pai de filhos, ali ao lado da minha Mãe de Santo, da minha Ialorixá, eu queria ter uma vida diferente. Então eu me peguei com Xangô, mesmo minha mãe não sabendo da minha intenção de sair dali de Recife, e eu me comuniquei com uma filha minha que morava aqui, que já está com Deus, uma filha de santo minha, que já estava com casa aqui em São Paulo, e eu pedi para ela para vir para cá. Né? Então, foi feito toda uma obrigação para Xangô, para eu vir para cá, para São Paulo. Saí da casa de minha mãe e vim para aqui. E o terreiro continuou lá. E aqui eu comecei a minha trajetória trabalhando na USP, né? Achando que eu estava fugindo também do meu sacerdócio, que era uma sensação, um sentimento diferente, que eu queria viver fora do candomblé. Quer dizer, eu fugi do meu sacerdócio. Eu não queria exercer esse sacerdócio. E vim para cá, mas dentro de um ano certinho, essa casa estava aqui em São Paulo. Porque Xangô determinou que minha mãe ia vir para cá. E assim, em um ano, eu estava cercado de umas 50, 60 pessoas construindo essa casa aqui em São Paulo. E minha mãe não acredita. Aqui, não, a gente veio para Sorocaba. Foi. De Sorocaba, a gente foi para Atalaia, que é um bairrozinho aqui mais aqui em cima, e até quando a gente descobriu que estava vendendo, loteando aqui, né, o Jardim Santana, e não tinha ninguém aqui, não tinha nada, aqui era só mato. E a gente comprou essa terra aqui. E viemos e fizemos a Casa do Oxalá aqui. Essa localidade aqui foi fundada em 80,
85. Foi muito difícil, porque quando eu cheguei aqui, eu fui para casa da minha filha, e eu já querendo fugir do sacerdócio, e ela chegava e arrumava um monte de jeito para eu jogar, e eu não queria. Então, todos os dias faziam fila ali no Rio Pequeno. Eu vim para o Rio Pequeno, a casa de santo dela era no Rio Pequeno, e ali todo dia ela fazia filas, e eu jogava com raiva, porque eu dizia que eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para procurar trabalho. É um outro tipo de trabalho. E teve muita confusão entre eu e ela na casa dela, porque eu queria fazer um outro tipo de trabalho, mas o orixá me chamava, o orixá me chamava, o orixá me chamava. E graças a Deus, através desse chamado, eu fui parar na USP. Né? Fui parar na USP e eu fui procurar trabalho na USP, ali achando que tudo era uma coisa só, a Universidade de São Paulo, todo mundo era funcionário da USP, e não era. Quer dizer, eu fui procurar trabalho ali de limpador de vidro, tinha um moço limpando vidro, e eu fui perguntar para ele se eu podia, ele me dá me oferecer dessa oportunidade de trabalhar naquilo ali. E ele falou que era muito difícil, que tinha que fazer não sei o quê, tinha que esperar, tinha que aguardar. E o orixá estava me levando exatamente para o núcleo da universidade. Quer dizer, eu fui procurar um emprego de limpador de vidro e eu tive um chamado de uma senhora que era diretora de recursos humanos da USP, Lúcia Massari. E um dia eu cheguei lá na sala dela e a secretária dela pediu para que ela passasse na sala e visse que tinha um rapazinho lá sentado, que ela ia sentir alguma coisa no coração dela. Ela já era do orixá, era filha de santo de um senhor por nome de César, ali que tinha casa em Francisco Morato, ali na Francisco Morato. E ela me viu e ela quis conversar comigo. Então ela perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu contei para ela que eu tinha ido lá na entrada da USP, pedi um emprego para o moço, que era para limpar vidro. E ela disse, o senhor não veio aqui para limpar vidro. Então eu tenho uma vaga para o senhor aqui, o senhor vai vir aqui, daqui a um mês eu vou arrumar uma vaga para o senhor. Então ela tirou um funcionário, que era um escriturário, na entrada da sala dela, e deu um lugar melhor para ele, e me colocou dentro da USP, ali do lado da sala dela. E ali, essa senhora teve um chamado do Oxalá dentro dela e passou a tomar conta de mim. Né? Então ela começou ali perguntando algumas coisas de orixá, e eu comecei orientando ela, falando como era na minha terra, né? Como que orixá era na minha terra, e ali ela se sensibilizou e se identificou, que ela estava recém-chegada da África, ela se identificou e a gente começou a ter uma identificação entre os dois, e eu a levei até Recife para ela conhecer a casa de minha mãe, conhecer a minha mãe e minha família de santo. E lá ela foi assistir uma festa e ficou apaixonada pelos orixás lá na casa da minha mãe.